nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 14. Nós vamos ler apenas um versículo. Hoje é culto de ceia, nós temos muitas coisas ainda para fazer acontecer aqui. E fique atento sobre tudo que Deus tem para ministrar nos nossos corações. Jeremias capítulo 14, nos versículos... Jeremias 17, no versículo 14, diz assim: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Eu vou pedir para que vocês repitam após mim. Diga: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E sararei. E sararei. Salva-me. Salva-me. E serei salvo. E serei salvo. Porque Tu és o meu louvor. Curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui está a Sua palavra, Senhor, que nós iremos ministrar aqui esta manhã. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos ouvir a Sua voz. Que seja o Senhor e não eu que fale com a Tua igreja aqui esta manhã. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que o Senhor venha, Pai, nos dar entendimento diante de tudo que nós iremos ouvir da Tua voz. Que o Senhor venha abrir as nossas mentes e os corações. Não permita que esta palavra, meu Deus, seja roubada dos nossos corações e da nossa mente. E que ao sair dessas portas nós venhamos refletir sobre tudo que o Senhor irá ministrar conosco aqui esta manhã. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra, meu Deus. Meus amados irmãos, eu confesso a vocês que ontem eu estava preparando esta mensagem e no meu coração estava um outro tema para ministrar aqui. E o Senhor me direcionou para falar sobre o tema, põe aí no telão, né, que nós vamos conversar, sobre a fé inabalável. Eu tinha no meu coração uma intenção e o Senhor me direcionou para esse tema, falar sobre fé, sobre a fé inabalável. Mas para introdução, eu quero te provocar esta manhã te fazer uma pergunta. E eu gostaria que você respondesse para si mesmo. A minha pergunta é: como você reage ou vem reagindo diante das circunstâncias difíceis? É uma pergunta reflexiva para todos nós aqui esta manhã. Amor, só baixa um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor, da música. É uma pergunta pertinente pelo fato de nós estarmos vivendo dias difíceis, sim ou não, gente? Dias desafiadores, dias em que a sociedade nos leva a nos comportar de maneira ansiosa. Inclusive ontem nós tivemos aqui uma peça teatral do filme, com base no filme Divertidamente, onde nós trouxemos a história biblicamente, em que nós trabalhamos as emoções que são existentes em nós de uma maneira bíblica. Porque todos nós temos emoções, sim ou não, gente? Mas é interessante que no filme 1, Divertidamente 1, há 4 ou 5 anos atrás, que foi feito esse filme, a emoção que era instalada e que vivia ressaltante era a alegria. Não sei se todos aqui assistiram. E no filme Divertidamente, qual é a emoção que está mais em pauta? Que aparece mais, gente? Quem lembra? Quem assistiu o filme aqui? Levanta a mão. Qual que é a emoção? Ah, tá muito fraco, não é todo mundo que assistiu, não, gente? A ansiedade. A ansiedade, gente, tem dominado as nossas vidas no século presente. Nós acordamos e dormimos ansiosos, preocupados com o que a gente vai fazer amanhã, com o que a gente vai fazer daqui a pouco, o que a gente vai comer, onde nós vamos trabalhar, como que a gente vai se vestir. E as nossas vidas é assim. Nós estamos constantemente vivendo o desafio da tal ansiedade, das preocupações do dia a dia. E a vida é igual para todos.
Deus nos deu, a família que Deus nos deu. A diferença é que como nós iremos driblar a circunstância, administrá-las bem, para nós vivermos melhor no dia de hoje. E é por isso que eu começo fazendo essa pergunta a vocês, provocando a vocês: como você vem reagindo às circunstâncias desafiadoras, a circunstância que a vida nos traz? Porque se nós estamos presos dentro de um tempo que é igual tanto para a igreja de Jesus como para aqueles que ainda não conhecem Cristo, o desafio é como nós iremos lidar com as circunstâncias difíceis, com os altos e baixos que a vida nos traz. E eu não sei se vocês já pararam para perceber que na vida cristã, para muitas pessoas, parece ser uma montanha russa. Sim ou não, gente? Um dia muitos de nós estamos lá no auge, celebrando, comemorando alguma coisa. E no outro dia a gente está lá embaixo, cabisbaixo, desanimado, desmotivados, como se a vida tivesse perdido sentido, como se a vida tivesse perdido sabor. Nos cultos, nas quintas ou nos domingos, aqui nós celebramos, nós choramos, a gente até fala em línguas. E na segunda-feira, muitos de nós não queremos sair da cama. Muitos de nós nos sentimos um fracassado. Muitos de nós olhamos para a vida e muitas vezes amaldiçoamos a própria vida. Essa é a montanha russa que muitos de nós estamos vivendo. Vivemos um desequilíbrio espiritual e emocional constantemente. Uma falta de resiliência, de fé e emocional para enfrentar a vida. E assim nós estamos empurrando com a barriga as circunstâncias e os desafios que a vida nos oferece. A maioria de nós vivemos reclamando. A gente reclama dos milagres que Deus ainda não fez. A gente se sente perseguidos e injustiçados o tempo inteiro. E às vezes a gente olha a grama do vizinho que está mais florida, está mais verdejante do que a nossa. E a gente começa a dizer que Deus é bom com o outro e não comigo. Que Deus é fiel com o outro e não com a gente. E a gente vive esses ciclos de altos e baixos, espirituais e emocionais. E para piorar, a gente ainda culpa Deus. A gente responsabilizou, terceiriza os problemas dos nossos fracassos para Deus. Mas, pastor, em pleno culto de ceia, você me vem com uma lapada dessa de mensagem. Eu estava ontem até 2 horas da manhã, orando, falando com Deus. Que mensagem! E a maioria de nós, gente, a gente faz birrinha com Deus. A gente até deixa de ir para a igreja. E a gente tenta, sabe aquela coisa de colocar Deus no paredão? Se o Senhor não fizer, eu não vou mais servir ao Senhor. Como se Deus, fosse aquele psicólogo que se colocasse inteiramente no lugar das nossas emoções e falasse: tá bom, filhinho, para você começar a me servir, eu vou te abençoar no que você quer. Deus tem a eternidade toda, gente, só que nós não. A gente faz birrinha. E quando a gente percebe, espiritualmente a gente já se transformou num desigrejado. A gente não serve mais a igreja, a gente não serve mais Jesus, a gente não tem mais comunhão uns com os outros, a gente vive uma vida de cristãos ou evangélico sem graça, sem paladar, sem gosto, sem vontade. Por quê? Porque falta essa constância na nossa vida de intimidade com Deus, sem equilíbrio, de domínio próprio. Nós nos tornamos crentes fracos espiritualmente e emocionalmente e totalmente dependentes dos outros. Porque a gente começa a viver naquela fase da manivela, sabe? Se alguém vai para me empurrar, eu vou lá. Se alguém fala, vamos para o culto, aí eu vou. Se alguém fala, vamos servir a Deus, aí eu vou. Mas se não for assim, eu estou naquela montanha russa. Um dia está tudo bem comigo, no outro dia não. Um dia eu estou super crente, no outro dia eu estou desviado. E assim a gente vai vivendo. E a pergunta
Porque nós estamos ocupados demais com os dramas da vida. Porque a nossa caminhada cristã chega numa fase quando falta intimidade com Deus, a gente se sente frustrado, amargado, desagradável, vivendo uma fé azeda, sem alegria, porque a gente não quer mergulhar em Deus, porque a gente não quer mais sentir o sabor de Cristo, porque a gente não quer mais ter o desejo de viver em Cristo. E aí quando eu penso nesses conflitos internos que eu também passo, que nós enfrentamos nessa jornada cristã, a conclusão que eu chego, olhando para as Escrituras, é que a Igreja de Jesus, do século 21, precisa urgentemente desenvolver essa fé inabalável. Uma fé resistente, que confia na soberania de Deus, acima das circunstâncias, independente dos desafios, independente do que a vida tem ao nosso favor. Nós precisamos dessa fé urgente. Eu sei que vocês estão olhando para mim com um ponto de interrogação, mas olha para alguém que está do seu lado e fala: precisa desenvolver essa fé. Fala para alguém e fala: você precisa desenvolver essa fé. Você sabe por quê, gente? Há uma diferença crucial entre viver a fé no milagre e viver uma fé na soberania de Deus. Porque eu vou trazer um exemplo para vocês. Lá na Babilônia, havia 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos nós conhecemos a história. E houve um decreto do rei Nabucodonosor que todos deveriam se prostrar diante da estátua do rei e adorá-lo. Porém, esses 3 jovens que estavam ali, mas não faziam parte daquele contexto, eles se recusaram em se prostrar diante da estátua. E por conta disso, eles foram levados, ou seja, foram lançados na fornalha de fogo. E esses 3 jovens, ao se recusarem a obedecer, a não se curvaram, eles pagaram a consequência com as suas próprias vidas. Eles foram lançados na fornalha ardente. E ao serem levados à presença do rei, e o rei questionou: por que vocês são os únicos que se negam a se prostrar e a se curvar perante mim? E lá em Daniel, no capítulo 3, no versículo 17, a resposta desses jovens para o rei é a seguinte: ó rei, saiba que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar da fornalha do fogo ardente e das suas mãos. Aqui, esses 3 jovens, eles estão acionando a fé no milagre. Sim ou não? Nosso Deus faz milagre, gente? Sim ou não? Ele ainda faz milagre, Ele ainda opera milagre. Então, eles estão ativando essa fé no milagre. Saiba, rei, que o nosso Deus, Ele é poderoso, sim, para nos livrar da fornalha do fogo ardente e também das suas mãos. O que eles estão declarando? Se Deus quiser, basta apenas uma palavra e acabou. Eles estão acionando a fé no milagre. E essa fé todos nós precisamos ativar. Todos os dias e sempre. Mas aí eles não param por aí. Eles continuam. Mas, mesmo que Ele não nos livre, olha a fé desses meninos. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não adoraremos outro Deus. Isso é a fé na soberania. Porque mesmo que Deus não faça aquilo que nós precisamos e queremos, Ele permanece sendo Deus. Ele permanece no controle da minha e da sua vida. Essa é a fé inabalável. É a fé resistente de alguém que confia plenamente na vontade de Deus, mesmo diante das piores das circunstâncias. Essa é a fé resistente. Eles ativaram a fé no milagre, mas eles também creram que, independente da circunstância de serem lançados na fornalha e serem consumidos pelo fogo, Deus permanecia igual, não alteraria a sua soberania, o seu valor, o seu poderio. E essa fé, gente, compreende que até o não de Deus é pedagógico. Quando Deus diz não,
Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Mesmo quando Deus fala, não é agora, não é assim, não é desse jeito, Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. Ele está nos ensinando algo. É por isso que quando nós pedimos um milagre, muitas vezes Deus nos dá um aprendizado. Vocês já perceberam isso? Meu Deus, eu preciso de um milagre aqui. Aí vem Deus na sua soberania e Ele fala, eu não vou te dar esse milagre agora. Eu vou te dar uma lição referente ao que você está vivendo. Você sabe por quê? Porque eu quero que a sua fé seja sólida. Não por este milagre que você recebeu da minha parte, mas por quem eu sou. Em saber que se você passar pelo fogo, eu estou passando com você. Se você passar pelas águas, elas não te afogarão, porque eu estou com você. Essa é a fé inabalável. Porque nem sempre o milagre, gente, vai gerar um relacionamento de Deus com a gente com Deus. Alguém aqui conhece algumas pessoas que já experimentaram o milagre de Deus, sim ou não? Sim. Eu sou um milagre de Deus. E eu conheço tantas pessoas que viveram e vivem milagres por conta da sua oração, por conta da minha oração. Mas mesmo assim, se você perguntar, cadê aquela pessoa que foi curada de um câncer? Nem sempre ela está servindo com Deus, ela está servindo a Deus. Cadê aquela pessoa que Deus fez alguma coisa na vida dela? Nem sempre ela está servindo a Deus. Porque significa que não é porque uma pessoa ela foi curada, recebeu o milagre de Deus, que ela estará servindo a Deus. Por isso que a nossa fé no Senhor não deve ser baseada por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. E essa é a fé que nos ensina a caminhar, a andar com Deus e continuar acreditando que mesmo quando o milagre não acontece, Deus está no controle de tudo. E essa fé, gente, nos permite ouvir Deus nos dizendo, os meus caminhos, eles são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos, eles são maiores do que os seus pensamentos. Porque nem sempre o jeito que a gente acha que Deus deve fazer, Ele vai fazer. Então aqui o Senhor nos ensina que as aflições da vida, o sofrimento que nós enfrentamos, são instrumentos de Deus para fazer cumprir os seus propósitos em nós. E o propósito de Deus é nos amadurecer pela fé. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. E é por isso que Deus, nesses últimos tempos, meus irmãos, o Senhor está nos chamando a viver, a igreja, a viver uma fé baseada não somente no milagre, mas baseada na soberania dEle. Não a fé nos milagres, pelo que Ele fez, então eu vou servir a Deus. Mas por quem Ele é. E justamente aqui no versículo 14 que nós lemos, do versículo 14 do capítulo 17 de Jeremias, o profeta Jeremias aqui ele está fazendo uma petição a Deus, que reflete exatamente essa fé inabalável, essa fé resistente, uma fé que se apoia totalmente na soberania de Deus. E aqui nesse trecho, inspirado pelo Senhor, Jeremias, ele nos deixa um legado valioso de como nós podemos alcançar esse nível de fé que nos sustenta e nos guia em dias difíceis. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, conhece o contexto de Jeremias. Sim ou não, gente? Jeremias é conhecido como um dos profetas maiores. Não por ele ter sido um dos mais importantes do Antigo Testamento, mas é porque o seu ministério profético se sustentou por um longo período de tempo, assim como de Isaías, Ezequiel e Daniel. Por isso que ele é chamado como o profeta maior. É um profeta que profetizou na época da nação de Judá, antes, durante e depois do cativeiro babilônico. O livro de Lamentações, para quem não conhece, é um documento registrado por Jeremias. Jeremias, ele estava lá dentro dos muros de Jerusalém, quando o exército da Babilônia enfrentou Jerusalém e invadiu Jerusalém. A palavra de Deus diz que quem estava fora dos muros não podia entrar, e quem estava dentro não podia sair. E quando vocês leem o livro de Lamentações, por isso que o nome é Lamentações, Jeremias vai dizer que a fome era tão terrível que as crianças, as mães, perdiam seus filhos mortos de fome.
que aquela nação estava padecendo aquela invasão. E Jeremias, ele testemunhou de perto aquela calamidade. E a mensagem nos versículos ou nos capítulos antecedentes ao capítulo 17, do capítulo 3 até o 16, Deus usou Jeremias para advertir aquele povo. Deus dizia para Jeremias: fala para o povo se converter, fala para o povo voltar ao coração de Deus, fala para o povo se arrepender com sinceridade de coração. E esse arrependimento, gente, era a única forma de intervenção de Deus do caos que lamentavelmente aconteceu no ano 587 de Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, e por 70 anos o povo ficou ali cativo. Mas o povo não quis se arrepender. Percebam que do capítulo 3 até o capítulo 16, Deus fala para o povo: se converta, se arrependa, volte-se para Deus, não faça do seu jeito, faça do meu. Entre na trilha. E o povo não se arrependeu. E o texto no capítulo 17, que antecede esse trágico cativeiro, nós vamos ver que Jeremias pregou, gente, 30 anos antes, arrependimento. Você já pensou? O profeta profetizar e pregar 30 anos: se arrependam, volte-se para Deus, faça o caminho correto do Senhor, não faça os seus caminhos, não ande pelos seus caminhos. E 30 anos o povo com o coração duro. Ele estava, gente, excessivamente, o povo, confiante em si mesmo. Sabe o que acontece quando nós confiamos nos nossos próprios caminhos? A queda é feia. A coisa, gente, o bicho pega, em outras palavras. Quando a gente quer andar conforme os nossos caminhos, mesmo ouvindo a voz de Deus, e a gente vai criando os nossos caminhos, a queda é terrível. É fato que vai acontecer. A palavra diz que os sacerdotes se corrompiam. Imagina, a própria liderança se corrompia. A liderança fazia aliança política. A liderança usava o altar que era de Deus para cerimônias pagãs. Oferecia o que era santo como profano. E Deus advertindo, através de Jeremias: se arrependa, virá o cativeiro. E o povo tapou seus ouvidos. Judá estava espiritualmente doente. E a mensagem que Jeremias trazia não agradava aos ouvidos. Era como comichões nos seus ouvidos. O povo recusava essa mensagem. E para piorar, o profeta ainda sofre rejeição do povo. Jeremias sofreu rejeição dos seus vizinhos, das nações vizinhas, dos egípcios, da Síria, da Babilônia, da sua própria família, pelos próprios sacerdotes, os profetas que deveriam preservar a fé de Deus na vida do povo. Jeremias foi lançado na cisterna, no calabouço. Tentaram matar Jeremias. A própria família de Jeremias virou as costas para ele. Era o cenário do profeta. Todo o povo de Judá abandonou o profeta. E há um paradoxo tão interessante aqui no capítulo 17, que Jeremias então ele começa a orar pelo povo. Cadê a música, meu bem? Há um paradoxo interessante aqui no versículo 12. Coloca aqui na tela, por favor. Jeremias ele está orando pelo povo. Versículo 12. 17, versículo 12. Capítulo 17, versículo 12. Versículo antecedente, vê o versículo 11. Jeremias ele estava narrando para Deus qual seria o fim desses homens insensatos se eles não se arrependessem. E na sequência, no versículo 14, põe no versículo 14, existe um paradoxo aqui tremendo, que Jeremias, ao mesmo tempo que ele está orando por arrependimento da nação, agora Jeremias ele faz um clamor pessoal para si mesmo. E eu comecei a mergulhar aqui nesse contexto. Eu falei: meu Deus, o profeta, ao mesmo tempo que está orando pela nação, agora esse profeta está orando e está impedindo a intervenção de Deus pela sua própria vida. E Deus, em resposta a Jeremias, quando Jeremias ora pela nação, Deus está dizendo que essa nação
precisava de uma restauração. Mas aí o que me chama a atenção é que no meio da oração, o profeta faz uma súplica pessoal. Versículo 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Glória. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Aleluia. Porque tu és o meu louvor. E eu me apego aqui, gente, entendendo que Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Ele vai lá nas entranhas da nossa alma. Ele penetra com uma espada de dois gumes e Ele consegue enxergar onde ninguém consegue ver. E Ele consegue ver exatamente o que está nos nossos corações. E trazendo o contexto da história de Jeremias, como seres humanos, como nós somos, Jeremias, talvez pelas inúmeras rejeições que esse homem viveu, eu acredito que esse profeta aqui, ele está vivendo um tempo de amargura na sua alma, um peso. Várias pessoas viraram as costas para ele, a sua própria família o abandonou. Eu acredito que como um homem comum, como eu e você, Jeremias estava indo trilhando um caminho de mágoas, de amarguras, de solidão, talvez de falta de proteção de Deus, porque ele começa então a fazer uma oração diferente, implorando a cura de Deus para a sua alma e a salvação para a sua vida. E a petição de Jeremias é: cura-me e serei curado. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jeremias reconheceu que a cura que ele clamava aqui, gente, não era física. A cura que Jeremias está pedindo aqui não era a fé no milagre, que nós tanto clamamos a Deus, de uma enfermidade física, e não há pecado nisso, gente. É bíblico, nós temos que clamar sim. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que muitas vezes a doença que nós precisamos da cura de Deus é de dentro para fora. Porque muitas doenças que estouram no nosso corpo físico começam na alma. Porque o nosso espírito está doente e adoece as nossas emoções e automaticamente o nosso corpo físico. Então Jeremias, ele está clamando por uma cura espiritual e emocional, porque ele percebeu que as lutas, os ataques que ele estava enfrentando tinham abalado a sua fé na soberania. E ele precisava dessa cura, desse remédio. Porque se ele continuasse doente espiritualmente e emocionalmente falando, ele não seria a solução e nem o remédio para o povo que ele precisava ser. Tá difícil, né, Dagora? Tá difícil. Meu Deus. Lutas e ataques que nós enfrentamos no dia a dia. Se a sua fé não estiver amparada nessa fé inabalável, põe o telão, a fé inabalável, lamentavelmente nós não estaremos aptos para curar aqueles que precisam de cura. Nós não estaremos aptos para levantar aqueles que precisam da nossa ajuda. Nós precisamos ser tratados no nosso espírito e nas nossas emoções para cuidar daqueles que precisam. Aleluia. Pode um doente carregar um outro doente? Pode, gente? Não. Meu Deus. É possível? Não. E Jeremias estava dentro de um contexto de ataques, de guerra. Era o homem que Deus havia levantado para levar a cura, a mensagem de salvação para ajudar. Mas por conta das adversidades da vida, por conta dos ataques, das rejeições, dos vitupérios da vida, Jeremias adoeceu. E ele precisava de socorro. E isso acontece com muitos de nós. As aflições da vida, quando a nossa fé não está enraizada nessa fé inabalável, ela pode trazer danos espirituais para as nossas vidas. Ela pode causar danos emocionais para nós. E aí quando alguém que não é cristão, que vive em nossa volta, olha para a gente não tem força de carregar essa pessoa, de levantar essa pessoa, porque quem precisa de ser curado é a gente. Não é um negócio doido? Mas você não é cristão? Mas não é você que... Então quando a nossa fé ela é abalada, nós precisamos de cura nas áreas de nossas vidas que nos impede
viver plenamente os propósitos de Deus. Nós precisamos de uma intervenção divina, gente, urgente, de restauração genuína da fé, que nos conduza de volta aos valores cristãos e à verdadeira paz que só Cristo pode dar. É por isso que a minha fé e a sua fé não pode ser enraizada somente nos milagres. Porque quando a vida vier cheia de coisas e a gente não estiver preparado, firme nessa fé e na palavra, a gente não vai dar conta. Tem gente que fala para mim, você é muito forte. Eu falei, não sou forte não. Claro que não. Porque se eu me deixar levar pela circunstância da vida, nem aqui hoje nós estaríamos, gente. A vida tem o mesmo desabor para todos. Deus nos colocou neste mundo e nós estamos aqui. Jesus nos advertiu, no mundo tereis aflições. São as aflições da vida. Mas o que Jesus falou? Tem de bom ânimo? Esse bom ânimo é: mantenha sua fé inabalável em mim. Resiste, resiste, resiste. Porque eu sou com você, eu sou com você. Se mantenha firme, ainda que tudo diz não, se mantenha firme. Jeremias também entendeu que é essencial nós sermos curados em nossa identidade. Quando a sua identidade ela não é curada, meu irmão, você pode estar banhado de ouro, você não consegue ver nada. A sua visão não amplia. Sabe quando você pega um carro de marca e um carro de marca? Quem fala um carro de marca? Porsche. Os homens que manjam, hein? Eu Porsche, acho. Ferrari, BMW. Imagina você dar uma Porsche. Pode ser o Cronos do... Imagina você dar uma Porsche para uma pessoa que não entende nada de carro. Como eu, por exemplo. Eu não entendo nada de carrão. Eu sei que é bonito. Eu sei que é uma potência. Mas se você dá um carrão, uma Porsche na minha mão hoje, primeiro, eu não vou ter condições de manter uma Porsche, que é muito caro, seguro, sim ou não? O que eu vou fazer? Para mim, é indiferente. É a mesma coisa. Quando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são contrários a tudo aquilo que Deus diz que nós somos, temos e podemos nele. Então, se a sua identidade não é curada, se você não tiver clareza sobre quem você é em Deus, ainda que você tenha uma Porsche, ainda que você more numa mansão, ainda que você tenha o melhor, você não vai conseguir desfrutar. Porque falta clareza na sua identidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria de nós, enquanto cristãos, ainda nós não temos clareza de quem nós somos em Deus. Qual é a sua origem? Eu te garanto, se você perguntar para alguém aqui quem é você, as pessoas ela vai definir quem ela é pelo que ela faz, e não por quem ela realmente é. Quem é você? Eu sou empresária. Eu moro numa mansão. Mas a essência que nos define como identidade, ou seja, a nossa origem, de onde nascemos, de onde viemos e para onde vamos, a gente não consegue definir com clareza. Porque falta esse entendimento de identidade em Cristo. E sabe como que a gente é definido? A gente é definido pelo que os outros falam de nós. A gente tem essa mania. Olha, a pastora Kelly é legal. A pastora Kelly é inteligente. E a gente acredita no que os outros falam. E a gente vai se alimentando de tudo. Até aquelas palavras de crenças limitantes, que desde criancinha, a nossa mãe e o nosso pai diz que a gente é, e de forma inconsciente. Gente, quantas vezes eu vi dentro da minha casa? Você não vai dar em nada. Preto não tem vez. Gente, eu já ouvi a minha vida inteira. Eu passei ouvindo isso. Se você não se matar de trabalhar, você nunca vai chegar onde você quer chegar. E a gente vive preso a esses pensamentos, a esses adjetivos que outros colocam sobre nós. E a gente vive disso. A gente acredita que a gente é aquilo que os outros dizem que a gente é. E a gente não se atenta ao que realmente a Bíblia diz sobre nós. E a gente vive a vida inteira se alimentando de pensamentos distorcidos que nos afastam da nossa verdadeira identidade em Deus.
A nossa identidade, ela tem origem. Fala para alguém que está do seu lado e fala assim, olha, a sua identidade. Mas gente, mete o dedão profeta aí na cara do seu irmão e fala, ó, a sua identidade, ela tem uma origem. E essa origem é em Deus. Você foi feito para ser regenerado, santificado, justificado, reconciliado com Cristo. Será que você pode aplaudir essa manhã? Você tem uma origem. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Eu pegou a ponte hoje. Eu pegou a ponte. É que falta isso. A nossa identidade precisa de cura. A gente passa a vida inteira dizendo você não é ninguém, você é nada. Aí a gente fica assim se arrastando. Realmente, eu não sou ninguém. Aí você fala, minha filha, você é cheia de Deus, você é linda. Eu não. Eu acho que você é igual de pessoa. A gente renega a nossa identidade por falta de clareza, de cura. Mas hoje, em nome de Jesus, se posiciona como quem Deus te chamou para ser em nome de Jesus. Aleluia. E é por isso que Jeremias ele fala, salva-me, Senhor, e eu serei salvo. E quando Jeremias clama aqui por salvação, primeiro ponto, ele está reconhecendo que somente a justiça de Deus, que por mais que ele queira fazer justiça, a justiça dele não é o suficiente. Essa justiça vem de Deus. E somente essa justiça é capaz de nos levantar e nos posicionar diante dos perigos e perseguições que ameaçam essa fé genuína que nós precisamos ter em Deus. Jeremias aqui ele não só buscava um livramento temporal, ou seja, não era apenas um milagre temporário, mas ele queria a salvação total através dessa graça que nos mantém firme e de pé, mesmo diante das aflições da vida, gente. Isso é graça, é misericórdia, que te faz levantar todos os dias respirando, abrindo os olhos da glória a Deus, eu estou vivo. Venci mais um dia, venci mais uma luta, eu consegui. Então a salvação, gente, ela é a manifestação da justiça de Deus por meio dessa fé em Jesus Cristo. Que mesmo sendo nós injustos, Ele se fez injusto por nós, para nos justificar dos nossos pecados. Mesmo pecadores, sabe? Ruim, infiéis, através do sacrifício dele, é o que nós vamos celebrar aqui hoje. Ele foi lá na cruz para nos dar a garantia dessa identidade nele. Será que você pode dizer, eu sou livre? Diga, eu sou livre. Mais alto, gente. Eu sou livre. É isso. Nós somos livres dele. Então, quando alguém disser, você não é nada, fala, sai daqui, Satanás, aqui não. Eu sou muita coisa em Cristo. Eu sou filha amada. Glória a Deus. Eu sou chamado para ser cabeça e não cauda, né? Assim? Eu sou livre pela liberdade em Cristo. Então essa fé na soberania de Deus. Jeremias finaliza a sua oração declarando, porque tu és o meu louvor. Tu és o meu louvor. Ele reconhece que Deus é sua única fonte de sustento. Somente aqueles que dependem, gente, inteiramente de Deus, têm coragem de buscar nele a cura e salvação necessária para cumprir os planos de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Em nome de Jesus. Quem sabe você entrou aqui se sentindo fraco? Se sentindo um fracassado? Quem sabe você entrou aqui se sentindo como que Deus se esqueceu de mim? Quem sabe você entrou aqui pensando, por que as coisas não acontecem para mim? Por que as coisas não fluem de forma que eu gostaria que fluísse? Talvez você está até desmotivado na fé, sem forças para continuar. E eu quero fazer uma oração específica por você, se você quiser receber. Eu quero orar para que Jesus restaure a sua identidade nele. Eu quero orar para que Jesus te dê forças diante dessa caminhada difícil. Porque nós temos dias difíceis, dias de lutas. Mas eu quero orar para que você seja um crente constante, resiliente, resistente, diante das suas lutas. Porque o que você tem que passar, eu não consigo passar por você. Porque as suas lutas não são as mesmas que a minha. Mas essa graça que te alcança, ela te dá hoje
Se você não precisa de cura, então guarda essa palavra no seu coração. Se você entende que essa fé é inabalável, é a fé que você já tem em Cristo, glória a Deus, aplauda Jesus por isso. Aplauda Jesus por isso. Aleluia. Quando nós somos curados por Deus, nós tornamos instrumentos em suas mãos. A Bíblia diz que rios de águas vivas fluem dentro de nós. A Bíblia diz que nós nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus. E é por isso que hoje o Senhor te trouxe aqui, para te curar definitivamente, primeiro no seu espírito, se revelar a você como nunca, para que você busque essa intimidade, essa proximidade com Ele. Você é livre nele. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Abaixa o meu nome um pouquinho, por favor. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a sua igreja, Pai, Glória a Deus. que entendeu o propósito esta manhã de criarmos uma fé inabalável no Senhor. Mesmo diante de uma circunstância, Pai, complicada,